sou Abdon Barreto Filho, no podcast City Marketing e Economia Criativa do Corecon RS. Hoje nós estamos com uma convidada especialíssima, economista, colega, que ela realmente pode dar algumas contribuições. É a economista Maria Paula Melotti, coordenadora de financiamentos nacionais da Secretaria Municipal de Planejamentos e Assuntos Estratégicos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Olá, minha amiga, seus primeiros sentimentos sobre esse trabalho. Olá, bom dia a todos. É muito interessante, muito bom estar aqui podendo falar um pouco com o professor Abdon, que é um expert aí na área do assunto que nós vamos conversar. Então vai ser uma troca excelente e a gente também poder passar aí para todo o pessoal que se interessa pelo nosso assunto hoje, que faz parte aqui do nosso Conselho de Economia, os alunos, toda a sociedade. Afinal de contas, a economia é um assunto extremamente importante e interessa a todos nesse país. É de fundamental importância que a gente possa falar de desenvolvimento econômico e de outros assuntos que nós vamos conversar hoje, atração de investimento e tudo que pode melhorar aí o nosso locus de cidade. Olá, Maria Paula, é sempre um prazer encontrar colegas, pesquisadores, profissionais da área da economia em áreas que estão aí, que de alguma forma precisam que o economista ocupe esses espaços. Desde 2013 que eu tenho trabalhado com o grupo a ideia do City Marketing, que é o marketing de cidade. Primeiro houve um questionamento, por que esse nome em inglês? Porque nós vivemos numa economia de mercado. Se nós vivemos numa economia de mercado, nós temos que entender a terminologia, os conceitos que estão disponíveis por aí. Infelizmente, esses trabalhos às vezes são discutidos até por falta de conhecimento maior, mas eu tenho colocado isso e fico muito feliz porque os conceitos existem e são praticados e às vezes não são promovidos. Lembrando que as cidades no mundo todo, e praticamente nós já estamos, Mariana, com 8 bilhões de pessoas no planeta, sim, 70% da população mundial vai, é a previsão, até 2050, a viver em cidades. E as cidades precisam buscar alternativas, não só para os seus habitantes, mas como também como forma de agregar e disputar os recursos que estão aí. Então, a gente discute muito quando o governante ele faz as suas campanhas, faz as suas promessas e na hora de executar na gestão pública, na governança, ele peca por falta de conhecimento. Nós ficamos felizes quando encontramos profissionais como você, como colega economista e entre outros, que estão focados nisso daí. Por favor, nos fale como é que é o seu trabalho hoje na Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos da cidade de Porto Alegre. Bom, vamos lá. Então, o meu trabalho hoje, basicamente, é na parte de captação de recursos e financiamentos. A Prefeitura, ela precisa buscar recursos para fazer seus investimentos, certo? E nessa gama de recursos, você tem aí diversas políticas públicas, recursos nacionais, recursos internacionais. Então, o nosso trabalho nessa diretoria de captação que eu faço parte, que compõe a Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos dentro da Prefeitura de Porto Alegre, sob o comando aí do prefeito Sebastião Melo, nós trabalhamos toda a parte de buscar recursos para viabilizar os projetos de investimentos, projetos prioritários da Prefeitura, junto ao cidadão, da parte de infraestrutura, parte de tecnologia, de saneamento, parte de mobilidade, tudo isso que faz, o que compõe o locus mais importante das cidades, né? E junto com isso também a execução dos financiamentos. A gente busca os recursos, esses recursos compõem o orçamento da Prefeitura e depois eles precisam ser executados, eles precisam ser
monitorados, existe todo uma parte de planejamento e uma parte de execução e uma parte de prestação de contas. Então, dentro do papel do economista, tem muita coisa para essa meninada também trabalhar nessa área, tá? Tanto na área de organizar os projetos, de estruturar os projetos, né? Identificar quais são os projetos estratégicos que o cidadão precisa receber na sua cidade e depois viabilizar isso dentro da prefeitura, a execução, a gestão do projeto como um todo. Então, pegando o gancho do professor sobre essa questão do papel do economista, para além daquelas funções tradicionais, que é o economista se formar, ser mestre, doutor, dar aula, a parte de finanças, que hoje está muito em voga, eles querem muito para o mercado financeiro, que é um mercado muito bom também, muito atrativo, mas existe essa parte do planejamento, a parte de planejamento das cidades, toda a parte hoje de ASG, que é ambiente, social e governança, que precisa ser cuidada para que o cidadão receba, em última análise, os recursos e o retorno daqueles recursos investidos. Então, o papel do economista nessa área é muito importante, porque ele vai identificar projetos importantes que vão desde a parte de infraestrutura até a parte de economia criativa, ele vai trabalhar na parte de atração de investimento, que isso é fundamental, a gente já vai fazer um capítulo aqui à parte sobre isso, e ele vai trabalhar também na parte financeira, na parte de monitoramento, de prestação de contas, na parte de auditoria, porque dentro do setor público a gente tem uma rigidez muito grande, a gente tem uma burocracia que precisa ser vencida todo dia, e o economista tem condições de trazer essa inovação para dentro do setor público, esse ânimos novos aí para as coisas funcionarem melhor. Que, em última análise, é isso, nós precisamos captar os recursos e nós precisamos investir os recursos no menor custo possível e da maneira mais rápida possível para ter o retorno para o cidadão. Então, acho que tem uma gama muito grande aí de trabalho para os economistas. Aí, minha amiga, colega, muito bom isso você explicar, porque nós sabemos que nós vivemos subordinados às variáveis incontroláveis, né? Clima, política, legislação, economia, são essas variáveis incontroláveis que só podem ter uma apropriação melhor, se for o caso, através do planejamento, né? Sim, da avaliação dos riscos. Pois né? Porque eu me lembro, né, um texto que eu li que dizia o seguinte: quando o estrategista erra, o soldado morre, né? Quer dizer, se você não tem planejamento, se você não decide aonde você quer chegar, você chega a qualquer lugar. E como o planejamento, às vezes, repassa o período do governo, sim, você planeja para 4, para 8, para 12, 16, para 40 anos, 50 anos, e hoje, mais do que nunca, os avanços tecnológicos obrigam a você fazer uma revisão, um feedback, uma retroalimentação com a velocidade, mas é necessário sim que a gente tenha esse norte. E eu acredito, minha amiga Maria Paula, que na hora que o político que consegue se eleger, ele deve verificar se aquilo que ele prometeu é viável fazer. sim. Porque é aí que entra o problema. Na hora da campanha, todo mundo promete tudo, e quando você ocupa para fazer a gestão, você tem que discutir e decidir o que produzir, para quem produzir, como produzir e quando produzir. Você acredita que isso acontece também nas cidades? Claro, nas cidades, porque esses projetos de infraestrutura, eles ultrapassam governos, eles são projetos de Estado,
que levam de 8 a 10 anos, alguns, para serem implantados totalmente. Então, por isso que precisa ter planejamento e gestão de projetos. Sem isso, você não consegue. Gestão de riscos também. A todo tempo, você precisa fazer uma gestão de riscos e interceder, mitigar esses riscos, para que as coisas aconteçam de uma forma concreta e chegando ao cidadão. Por isso, eu acho interessante essa abordagem para o economista, porque ele tem uma gama de habilidades que se precisa ter para trabalhar com isso. Você precisa ter o conhecimento técnico, financeiro, mas você também precisa ter conhecimento estratégico, a governança, você tem que ter essa habilidade de saber fazer a governança dos projetos. Isso tudo é muito interessante, eu acho, para o curso, né? Eu acho que o curso de economia traz um pouco essa visão abrangente do que é o mundo hoje. Porque aí, professora, eu queria até dizer uma coisa, que a gente, antigamente, atração de investimento, né? A gente tratava assim, a empresa então tem lá um software e tem lá os itens principais que ela vai ter competitividade no projeto. E era tudo muito individualizado. Hoje o olhar é integrado, é holístico. Você não vai olhar só um ambiente, tanto que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as cidades hoje são avaliadas pela integração de todos os objetivos. Você vai ser melhor num ou no outro, mas o que vai trazer o retorno, o que vai trazer o conhecimento daquela cidade, atrair os talentos, vai ser a integração de todas essas questões. E são questões de diversas áreas, que a pessoa tem que saber trabalhar com isso. Exatamente, e tem um detalhe, né? Quando nós criamos, eu acho que no Brasil nós demos uma grande contribuição do marketing de cidade. Por quê? Porque tem uma característica que é importante para uma cidade, é a sua imobilidade. Se você quiser ter o pôr do sol do Guaíba, você só vai ver o pôr do sol do Guaíba se estiver em Porto Alegre. Sim, as características estáticas que as cidades possuem, que obrigam a repensar todas as estratégias comunicacionais e do marketing. O marketing, só para lembrar, são todas as ações do mercado para captar e manter clientes numa relação mais duradoura possível. Se possível, eterna. Esse conceito, que está nos meus livros e vários anos de estudo, mostra que não pode ser confundido marketing com propaganda enganosa, né, Maria? Os caras que põem, às vezes, uma campanha promocional ou fazem devidamente um encantamento, mas destacam mentiras. Sim. Por isso que a gente, quando trabalha com city marketing, sempre diz: a cidade será boa para o visitante quando for boa para o habitante. Maravilha, é isso mesmo, porque são as highlights que a gente fala da cidade, né? Que tem que ter aquele olhar para aquelas coisas que realmente retém os talentos. Eu acho que isso é uma das coisas importantes que tem sido feita muito bem aqui em Porto Alegre, que é esse nosso ecossistema de inovação, a importância da educação, do treinamento que a gente tem. Nós temos aqui 3 universidades que são uma das melhores do país e reconhecida internacionalmente, e retém talentos. Isso é muito importante, porque você traz o jovem, você traz aquela pessoa que quer trabalhar aqui e trabalhar em empresas. As empresas têm mão de obra qualificada, isso aí é fundamental. Depois você tem a parte do turismo. Você tem que ter mobilidade, você tem que ter segurança na cidade. A gente hoje tem um projeto muito interessante com o BNDES para trabalhar toda a segurança de Porto Alegre, equipar a guarda. Isso tem que ter, isso traz o turista para a cidade, né? Vai poder... Só para lembrar que isso que você está dizendo se encaixa como uma luva. Naquela pesquisa que foi feita em 190 países, e o que é que o turista, o que é que o visitante, o que é que o investidor olha para que se possa realmente participar e tomar uma decisão? E ficou comprovado que 4 grandes áreas são indicadas. Primeiro, a marca da cidade, né? E a marca, como o nome, Maria Abdon, é aquilo que fica na mente da pessoa.
E não consegue se fazer marca se não tiver um trabalho. A Maria é uma economista com experiência, com serviços prestados, ela tem uma marca, mesmo que ela não queira, ela tem uma marca. As cidades precisam de suas marcas. Por exemplo, carnaval. Você tem carnaval no Rio, carnaval em São Paulo, carnaval na Bahia, todos são carnavais. Mas cada carnaval tem um posicionamento diferente. Você tem 5.000 municípios no Brasil. Cada município tem a sua característica, aonde, aquilo que você acabou de dizer, os governantes, o planejamento, deve aprimorar ao máximo a cidade para atender os residentes, os habitantes, e possibilitar que atraiam visitantes. Eu tenho a impressão que você citou um assunto muito importante: segurança, marca, comodidade e preço. Então existem fenômenos, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um fenômeno que chama-se Gramado. Sim. Gramado não tem aeroporto, Gramado tem 35.000 habitantes e recebe 6 milhões de pessoas por ano. Mas por quê? Porque há 70 anos eles estão posicionando a cidade como tal. E tem outras também. Mas eu acredito muito no que você falou, Maria, de que o planejamento permite dar a infraestrutura básica para o desenvolvimento da cidade. Sim, exatamente, como Gramado, como Bento Gonçalves, como Caxias também tem a parte da indústria, que é muito importante. Aqui em Porto Alegre a gente tem essa parte do ecossistema de inovação que tem se formado muito forte. Tem clusters na área da saúde importantíssimos, na área da economia criativa. O quarto distrito, temos um projeto na prefeitura com recurso de financiamento do Banco Mundial para ser totalmente modificado, para se tornar um bairro mais atrativo do que já tem sido para as startups e para se morar também, onde se mora, se trabalha, se tem mobilidade para se locomover. Então isso aí é fundamental para melhorar a atratividade da cidade. Né? E também empresas, a gente, claro, Porto Alegre é uma região urbana, algumas indústrias não vão poder se instalar mais aqui. Antigamente a gente tinha uma região muito forte de indústrias, até da área automotiva ali na parte do aeroporto. Isso, obviamente, mudou, não tem como, são indústrias que têm uma questão ambiental que não suporta mais. Mas nós podemos ter as atividades que estão ligadas ao aeroporto, a parte de logística, a parte toda o aeroporto de Porto Alegre hoje ele pode ser um ícone um hub para o Mercosul. Você pode ter empresas ligadas para essa parte de cargas, que a gente teve esse ganho muito grande, que antes nós não tínhamos como transportar determinadas cargas por não ter pista. Então toda essa parte de logística, de inteligência, de serviços financeiros. Porto Alegre é um lugar de muitos anos, berço dos serviços financeiros. Várias corretoras saíram daqui, XP inclusive, é originária daqui. Nós tínhamos bancos pequenos na época, que depois teve toda essa concentração bancária. Então a gente tem uma expertise também para a área financeira, para serviços financeiros, para coisas que podem, startups que hoje trabalham nessa área. Eu me lembro que quando nós tivemos o convívio no governo anterior do Estado, e nossa economista era do desenvolvimento econômico e eu era da parte do cultura e turismo. E tínhamos aquelas comissões que eram criadas para olhares diferentes com objetivo comum. E eu ficava muito feliz quando eu via discussão sobre a cultura gaúcha, sobre a infraestrutura. Por exemplo, esse negócio do aeroporto, até que enfim se resolveu por causa da iniciativa privada, não é isso, Maria? Exatamente, exatamente. Sim, isso é muito importante que você tocou, porque hoje Porto Alegre tem uma secretaria de parcerias, que é a secretária Ana Bellini, e ela tem trabalhado diversas parcerias. A gente tem, além de PPPs, já tem a PPP da iluminação pública, tem outras MIPs aí que são manifestação de interesse em estudos, a parte de resíduos sólidos, a parte de... Nós temos também uma parceria já das paradas de ônibus, dos abrigos de ônibus que já estão com tecnologia, com Wi-Fi, com várias coisas que estão sendo colocadas, a parte de mobilidade, as ciclovias e tal. Então, isso tudo vai fortalecendo ali a cidade como um todo, né? E isso é muito importante para atrair esses investimentos.
fundamental. Eu tenho a impressão que o governo municipal está com uma equipe e que eu fico muito feliz, eu acho que o espectador está percebendo a segurança, o conhecimento de profissionais como a nossa colega Maria, que realmente tem experiência e tomara que a gente consiga avançar nesse processo. A ideia do City Market, a ideia do marketing de destinos, é apenas uma abordagem que nós estamos trabalhando e o Corecon está abrindo esse espaço para mostrar que nós temos que pensar fora da caixinha. Não adianta você ter uma moeda no fundo do oceano. E hoje, com esse reposicionamento de Porto Alegre, que já é, como você disse, um local, um destino para eventos empresariais, essa parte do turismo médico, ela é uma cidade agradabilíssima para quem vive aqui, mas precisa avançar nessa questão da comunicação, precisa avançar no marketing, para que realmente possa, de alguma forma, gerar mais negócios, não só investidores, como também o visitante. Eu só queria lembrar que durante a campanha eu fiquei muito atento às discussões sobre os investimentos no Brasil. E eu não vi, pelo menos eu não vi, nenhum candidato falar da importância da hotelaria. Parece que não existe. Parece que não existe. E a cultura, muito pouco. E eles são grandes diferenciais, porque no turismo, principalmente na economia do turismo, está o livro que nós fizemos, que o Leandro também e outros autores, tem os verbos, né? Transportar, visitar, comer, entreter, comprar, dormir. O dia do hoteleiro, que é dia 9 de novembro, é dia do hoteleiro e do restauranteiro. Geralmente, a hotelaria gera o primeiro emprego, assim como os restaurantes. Mas eu fiquei impressionado, a miopia mercadológica de ninguém citar, ou por falta de conhecimento, ou má vontade mesmo. O que é que você acha disso? Sim, que eu acho a gente tem algumas questões, Abdon, até complexas para resolver também. Claro que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul como um todo tem um problema de logística, porque a gente fica aqui no finalzinho ali da... Então, por isso eu falei até dessa questão do aeroporto, que sempre eu bato nessa tecla, porque eu acho que é super importante a gente quebrar essa questão logística. A gente tem questão logística também de infraestrutura de estradas, de mobilidade, isso atrapalha bastante também. Você vai para um outro estado, você tem outra estrutura. Então, isso são investimentos que precisam ser feitos para colocar o estado e a cidade de Porto Alegre no mapa lá dos... Principalmente para os mercados. A gente já tem hoje um ponto positivo, que é Gramado, então a gente tem como captar, cooptar seria a palavra talvez melhor, esses turistas para vir à cidade de Porto Alegre. Ou pela parte de médica, que é muito importante, é extremamente bem reconhecida no Brasil e no mundo, a nossa qualidade do cluster médico que a gente tem aqui. A parte de universidades também, extremamente bem reconhecida, então isso tudo precisa ser aproveitado, como chamar essas pessoas. E a parte de hotelaria, por exemplo, quando a gente tem, é uma questão que eu sempre coloco, a gente tem Expo Inter, nós ficamos até sem lugar para colocar as pessoas. É uma semana em 52. A gente tem algumas férias. Expo Inter está cada vez melhorando mais, então nós tivemos a Web Summit também, que foi excelente, maravilhoso. São os eventos, né? São eventos que atraem os turistas, que colocam a cidade num patamar de conhecimento para outros eventos. Então, eventos esportivos que podem ser desenvolvidos aqui também. Temos o Grêmio Internacional, que eu fiz um texto que foi publicado no Correio do Povo, Jornal do Comércio, e no nosso Pelos Caminhos do Rio Grande, dos atrativos turísticos mundiais de Porto Alegre. E esse texto, claro, quando a gente se expõe, sempre aparece a favor e contra. Aí me perguntaram qual foi a metodologia, eu falei o óbvio. O óbvio, isso mesmo. Quem é que pode negar
que o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC não é uma atração internacional. Eu me lembro que eu li uma revista que disse que a atração internacional de Porto Alegre é o Museu da PUC. Né? Eu sou fã, não é porque eu fui professor lá, fiz o mestrado lá, mas a gente sabe a importância. Depois, quem é que pode negar o Grêmio Internacional como atrativo mundial? Né? Quem é que pode negar, por exemplo, a Fundação Iberê Camargo? Quem é que pode o Lago Guaíba? Só que eu senti, minha amiga, um pouquinho de baixa autoestima. Sim, hoje a gente precisa aproveitar, né, a tecnologia que nós temos, as parcerias que nós temos para poder divulgar. Porque antigamente você precisava ficar procurando formas de se apresentar para os investidores. A gente fez missões para a China várias vezes e tinha que colocar os pontos mais importantes, porque a disputa era difícil com o estado de São Paulo, com Santa Catarina, com outros estados. Então, hoje também a disputa é grande da cidade de Porto Alegre com outros destinos. Né? Nós temos algumas coisas que precisam ser mais exploradas, a parte marítima ali, que já tem beneficiado muitos turistas, vêm para usar aquela parte, mas a gente precisa pensar no transporte, né, hidroviário mais integrado com o resto das outras modais, né, isso é importante também, e precisa trazer achar formas de colocar Porto Alegre no centro das atenções, com eventos técnicos, que é o turismo de negócios, também é uma coisa importantíssima, com eventos de inovação, porque isso traz novos ares para a cidade, faz os jovens querer morar aqui. A gente tem também vários programas aqui na prefeitura para atrair os talentos, para manter essa gente aqui trabalhando e não querer sair daqui, tem que ficar querendo ficar aqui, porque é como você falou no começo da nossa conversa, se o habitante está bem integrado, está sendo atendido como cidadão, tem qualidade de vida, o turista também vai ter. Essa regra básica, inclusive isso que você comentou, e isso foi um resultado da nossa conversa aqui agora. Eu estou aqui na cidade de Porto Alegre, eu tenho uma honra de ter recebido a medalha de turismo em Porto Alegre. E nós fizemos, alguns anos atrás, ainda no governos anteriores, coisas que foram interrompidas porque falta de conhecimento, falta de interesse, e nós não vamos entrar na crítica, porque às vezes a gente mostra a lua e a pessoa olha para o dedo. Isso é um problema seríssimo, porque existe a necessidade da continuidade. Eu gostaria agora, por exemplo, criamos o turismo criativo aqui em Porto Alegre, Porto Alegre entrou numa rede de turismo criativo no mundo, ao lado de Paris, ao lado de Veneza, E qual era o trabalho? Era a apropriação da cultura gaúcha no formato para atender o visitante. Eu me lembro, as pessoas iam para Paris, ficavam lá no Plaza Antenê para aprender a fazer croissant. Sim. Aí eu desenvolvi aqui em Porto Alegre o turismo criativo. As pessoas vinham para o Porto Alegre, visitavam a cidade e aprender a fazer arroz de carreteiro no Plaza São Rafael. Então, tem muita coisa que exige criatividade. E a criatividade não é só eu sou criativo, não é assim que funciona. A criatividade ele tem que ser testado no mercado através da usabilidade para gerar inovação. A inovação é o resultado de uma equação chamada criatividade mais usabilidade. Como o nosso podcast é City Marketing e Economia Criativa, eu já dei recado. Agora me fale sobre o seu trabalho atual, porque a gente sabe que o seu papel é importante, você deve ter alguma coisa para comunicar para os nossos. Sim, eu acho que assim, então, você falando da parte de inovação, essas pequenas coisas, às vezes são coisas simples, mas são coisas criativas. E que marcam. Então, justamente, o papel do setor público, a governança dos projetos é muito importante. Então, você dentro dessa governança vai ter a questão das parcerias, dos stakeholders, que são importantes para viabilizar os investimentos dentro da cidade.
Você vai ter essa parte do social também, de cuidar das pessoas, da educação, do treinamento, de manter as pessoas aqui. E vai ter a questão de infraestrutura hoje, saneamento, a parte de mobilidade, a parte de redução de emissões. Agora tem todo um programa também de a parte elétrica, que a gente trabalhou muito no estado lá com o nosso programa Multi lá, que era de veículos elétricos, numa época que a gente já sabia que o mundo estava mudando muito. Verdade. Então o papel do governo, e também tem uma coisa importante, que é o papel do servidor público. Ele também precisa se modernizar e tem sido feito um trabalho, a gente tem alguns financiamentos, um deles eu cuido diretamente, que é do BNDES, que é para modernização administrativa do município, treinar, capacitar o servidor para transformação digital, porque esse é o conjunto de coisas que nós precisamos como política pública dar para a cidade e para o cidadão, e também ter essas inovações, essas criatividades para atrair turismo, para atrair outras coisas. Algumas cidades têm por si só a praia, então já atrai. Porto Alegre vai ter que ter outras coisas. Nós lembramos as famosas... Temos que ter muita criatividade. Nós lembramos as 22 leis do marketing, né? E eu sempre gosto de falar nas minhas aulas, se você não for líder de um setor, crie um setor para ser líder. Para ser líder, exatamente. Eu acho que Porto Alegre tem que realmente... a gente tem um exemplo de Manchester, que há 20 anos atrás ninguém ia para Manchester. E Manchester é o berço da economia criativa e ela se reinventou com a BBC indo para lá, com várias outras ações, que daí você é o expert, não sou eu só morei lá por um tempo, mas a cidade se reinventou, a cidade é outra hoje. Você tem ideia? Outro ponto. Em 1900, mas essa nostalgia, eu sou professor convidado, palestrante, conferencista lá no Instituto Valência da Espanha, e em 92 eu tive em Valência para um concurso mundial de coros universitários. Por quê? Porque naquela época, em 92, imagine, a cidade de Valência optou no seu planejamento estratégico e política pública, a valorização da música. Então, eles criaram durante 4 anos eventos e o resultado foi uma indústria fonográfica, coisa e tal. Então, todos os tipos de música, cantores, festivais, quer dizer, como você parte para criar alternativas além das clássicas. Mas tem que ter infraestrutura. Aí que entra tem que ter infraestrutura e a nossa Orla, né, eu acho que é um projeto que foi um divisor de águas em Porto Alegre, né, ter a Orla. É verdade. Um divisor de águas para atrair turistas, porque antes Porto Alegre você não tinha muito o que levar um turista para conhecer. Então a Orla, ela potencializou várias outras ações que estão sendo feitas em torno disso, e ela potencializa as ações da economia criativa, os nossos museus, as nossas ações da Casa Mário Quintana, todo aquele significado que tem, né? Isso é muito importante. A história que tem por trás de todos esses monumentos. Eu realmente concordo perfeitamente que e não vai parar, né? Porque nós avançamos, houve todos aqueles problemas que são do passado, mas a Orla veio ressignificar a estadia média do visitante da cidade e também para o habitante. Claro que nós temos que aperfeiçoar e não parar, porque a gente viaja pelo mundo, sabe dos legados que existem, os eventos, os investimentos públicos, e o maior desafio está na manutenção dos serviços oferecidos, principalmente limpeza urbana, segurança, sinalização, né? Manutenção dos parques. Manutenção dos parques. As parcerias são muito importantes, então você, além de ter uma parceria que resolve um problema para o cidadão, você fomenta emprego, mão de obra, gera renda na cidade, você atrai empresas que queiram fazer parte dessas parcerias, trabalhar nessa área. Então isso é extremamente importante. E eu acho que a Orla também, ela nos reconectou com o Guaíba, né? Perfeito, porque perfeito. As pessoas eram refratárias ao Guaíba. Então hoje a gente tem uma conexão e agora a gente tem também a questão do embarcadeiro, e a gente tem o projeto do Cais Mauá, que também vai ser muito importante para
colocar Porto Alegre num outro patamar, inclusive de investimento, de atração de investimento, porque precisa ser um consórcio com muito recurso para trabalhar todo o projeto que foi desenvolvido ali no BNDES. Então, vai ser um outro projeto aí importantíssimo, junto com o 4º Distrito, junto com o nosso centro histórico, que tem todo um referencial aqui, muito significativo e potencial para atrair mais turistas. Bem, nós estamos efetivamente felizes em poder contar com a tua participação, as suas contribuições, o espectador, o aluno, o economista, o interessado, porque nós estamos no mundo, né? Na hora que o podcast entra no mundo, as pessoas estão vendo. Com certeza, nós teremos espectadores na China, porque eu vou mandar para eles, na Itália, na Espanha, Estados Unidos, você também, com seus amigos todos que estão por aí, para mostrar a iniciativa importante do Corecon, através de me parece que é o único podcast do Brasil que trata do City Marketing e economia criativa. Eu queria que você terminasse a sua participação deixando uma mensagem para os nossos... Bom, eu quero agradecer também o Corecon, né? Corecon, o nosso Corecon. O Jário, todo esse pessoal, o Lucas que está aí nos dando apoio, todo esse pessoal que faz isso acontecer e está nos valorizando como economistas. E esse é o papel, a gente precisa valorizar a profissão de economista e abrir mercados para eles. Então é isso, a economia é fundamental para que o cidadão tenha uma qualidade de vida. Hoje a gente precisa olhar para a indústria 5.0, mas a gente também precisa olhar para o cidadão e para o mundo como um todo. É um conjunto de ambiente, de social, de governança que precisa ser fortalecido no país para que a gente consiga mesmo alcançar um patamar de desenvolvimento econômico melhor, que nós merecemos como país. Então é um prazer estar aqui, poder falar, espero que a gente possa ter ajudado um pouco aí o pessoal, né? Muito obrigado. E para o fechamento do nosso podcast de hoje, eu queria lembrar um conceito que foi criado em 1981 pela Oxford University, que é o conceito de globalize, que é o pensar global com ação local. Não é aceitar tudo que vem de fora que nós vamos evoluir. Nós temos que fazer uma reflexão, nós temos que estudar e adequar na medida do possível. Então o papel do economista, que é uma profissão maravilhosa, permite sair de tantas áreas e encontrar aquela que nos dê possibilidade de melhorar o mundo. Essa é a nossa mensagem. Abner Barreto Filho, exclusivo para o City Marketing Economia Criativa do Corecon.